Pode chegar que a partir de agora está no ar o programa Espaço Feminino. E olha só, eu sei que toda quarta-feira você sintoniza aqui na NTV e, claro, tá esperando a Ludmila Bahia. Mas hoje a Ludmila Bahia está em uma outra missão. Enquanto ela cumpre a missão dela, ela me deu uma missão também, que é estar aqui no Espaço Feminino, juntinho de você que está em casa. Então eu faço questão que você que está aí do outro lado da telinha possa desde já participar com a gente através do WhatsApp, do telefone, o 99947 4515 3821 4488, esses números que estão aparecendo aqui na tela da sua televisão. Fique à vontade, porque você sabe, né? O Espaço Feminino é feito para você. E olha só, minha gente, a gente sempre mostra aqui no nosso programa diversos assuntos e hoje, claro, não vai ser diferente. Por exemplo, hoje nós vamos falar sobre a síndrome de burnout. Já ouviu falar? Pois é a síndrome que acaba causando o cansaço devido ao trabalho, mas não é um cansaço qualquer. A gente vai falar, vai discutir e muito sobre isso, porque cada vez mais diversos profissionais acabam sendo afetados por essa síndrome. E além disso, nós vamos falar sobre síndromes e crenças que acabam limitando as pessoas, como tudo isso pode se unir. A gente vai falar sobre isso também no nosso programa. Mas, além disso, você tem um desafio, um objetivo que você quer alcançar, mas por diversas vezes acabam aparecendo situações que nos impedem de dar um passo para frente, não é mesmo? E sobre isso nós vamos conversar ainda hoje aqui no Espaço Feminino. Como contornar todas essas situações que por inúmeras vezes acabam nos colocando em uma situação delicada, acabam nos impedindo de seguir. A gente vai falar sobre isso já aqui no nosso programa. E olha só, nessa nossa edição de hoje é 15 de março, Dia do Consumidor. E olha só, você sabia que eu, por exemplo, tenho diversos direitos, você que está aí do outro lado da telinha também tem diversos direitos, mas que por uma situação ou outra nós acabamos nos esquecendo? Pois é, minha gente, nós vamos tratar sobre isso aqui, nesse sofá do programa Espaço Feminino. Então você que está em casa, participe com a gente, 99947 4515 3821 4488. Fique à vontade, me ajude a fazer o Espaço Feminino aqui com você, enquanto a Ludmila Bahia cumpre a missão dela, viu? Ludmila Bahia, estamos te esperando e por falar em espera, na próxima semana, na próxima quarta-feira, Ludmila Bahia vai estar de volta aqui no comando do Espaço Feminino. Falei demais, né? Vamos para um rápido intervalo, vou dar alguns recados agora e na volta a gente continua com o Espaço Feminino. Não sai daí. Muito bem, nós já estamos de volta ao vivo com o programa Espaço Feminino. E olha só, agora nós vamos falar sobre adversidades. Eu até disse no último bloco que muitas das vezes a gente quer dar um passo à frente, queremos alcançar novos objetivos, novas metas, mas devido às adversidades, muitas das vezes a vida, o destino nos impõe, isso acaba nos limitando. Mas afinal de contas, como superar tudo isso? Sobre esse assunto eu converso a partir de agora com Victor Almeida, ele que é especialista em liderança e também é escritor. Victor, aqui Matheus Borges, uma boa noite para você, seja bem-vindo aqui ao Espaço Feminino. Boa noite, Matheus, boa noite a todos os telespectadores, é um prazer enorme poder estar conversando com você, ainda mais sobre esse tema que eu sou apaixonado aí, de a gente poder vencer na vida. Prazer é todo nosso em receber você aqui no nosso programa. Ô Victor, eu já começo com a seguinte pergunta, meu amigo, porque é o seguinte, a gente muitas das vezes nós falamos sobre adversidades, algo que está atrapalhando, mas afinal de contas, o que são essas adversidades que a vida nos impõe em um momento ou outro? Olha, interessante demais a sua pergunta, Matheus, porque uma das coisas que eu aprendi como gestor de projetos, né, e aplicando isso na minha vida tocando a minha vida como maior projeto, e é justamente por isso que eu falo de adversidades, essa é uma pergunta que a gente pouco se faz, né? O que são adversidades para nós? E quais são as diversidades que a gente precisa evitar e quais nós não precisamos evitar? Isso é muito importante. Adversidades é tudo aquilo que nos tira da rota dos nossos sonhos, mas é também aquilo que de alguma forma pode nos fazer crescer. A gente precisa só aprender quais enfrentar e quais a gente evitar.
Ô, Victor, e essas adversidades? Porque só quando a gente tá feliz, que a gente quer chegar em algum lugar, a gente fala, poxa vida, mas isso tá me atrapalhando. As adversidades, elas aparecem apenas nos momentos felizes ou nos momentos tristes também? Com certeza nos momentos tristes também. Na verdade, a vida ela é recheada de adversidades, né? Nós somos o tempo todo, nós temos que encarar e enfrentar adversidades. E adversidades de todos os níveis, de todas as dimensões. Tem momentos que nós estamos felizes, a gente percebe muito mais a adversidade. Por exemplo, se eu estou com uma roupa muito branca, qualquer sujeirinha um pouco mais escura, eu vou reparar. É a mesma coisa. Quando nos momentos felizes, eu reparo muito mais na adversidade. Porém, nos momentos tristes, também há várias adversidades, sem dúvida alguma. E, ô Victor, quem dera, né? Se não existissem adversidades. Mas essas adversidades, elas só atrapalham ou elas realmente podem nos ajudar? Principalmente quando a gente fala em plano de vida, em projeto de carreira, de vida. Excelente a sua pergunta. E aí que está o grande mistério aí da minha metodologia. As adversidades, na verdade, Matheus, elas são necessárias para o nosso crescimento. Parece contraditório, mas não é contraditório. Tem uma frase que eu aprendi, né, em uma das minhas visitas às aldeias indígenas que eu já fiz no Brasil, que eles diziam o seguinte, eu aprendi isso com eles: uma onça andando livremente na mata está tão segura quanto um coelho encolhido na toca. E aí o que eles queriam dizer com isso? É justamente o que eu falo sobre autoliderança. O coelho, ele não enfrenta as adversidades, ele se encolhe na toca, ele é um animal frágil. Só que essa fragilidade e ele se esconder o tempo todo tira dele a oportunidade de viver a aventura que é a vida. Já a onça também é segura, tem a mesma segurança, mas a segurança dela não está em não se expor às adversidades, está em se fortalecer, está em se construir como um animal imponente, cheio de habilidades e que pode vencer as adversidades e enfrentar, vivendo as aventuras da selva, da vida dela. Victor, você tocou num ponto interessante aí nessa sua fala, justamente sobre a liderança. Quando a gente fala em liderar, a gente pensa, por exemplo, eu vou liderar um grupo de pessoas, eu vou liderar tal coisa. Quando, na verdade, muitas das vezes, ou quase todas as vezes, a gente tem que liderar a nossa própria vida, né? Nós somos os líderes da nossa própria vida. As pessoas têm medo, ô Victor, de liderar? Perfeito, Matheus. Você tocou num ponto excelente. A gente conhece muitas frases de Sócrates, né? Mas tem uma que ele deixou escrito que pouco se fala, uma frase muito interessante que eu cito até no meu livro, que é o seguinte: nenhum homem, nenhum ser humano pode liderar outro ser humano se não aprender a liderar a si mesmo. E o que ele quer dizer com isso? Que se eu não souber para onde eu estou indo, como que eu vou levar outras pessoas? As pessoas, inclusive, liderar não é levar as pessoas, é seguir se autoliderando para que pessoas sigam você. Pessoas se sintam confortáveis por olhar para você e saber para onde você está indo. É por isso que a autoliderança, ela dá medo, como você perguntou, porque ela requer uma responsabilidade de si mesmo. Você precisa começar a olhar o seu caminho, estruturar, se responsabilizar por ele e começar a planejá-lo. Pegando justamente esse gancho, porque no ambiente de trabalho a gente sempre diz, tem o líder e tem o chefe. Na vida também, pessoal, existem pessoas que são automaticamente líderes e outras que acabam sendo chefes? Com certeza, essa é uma confusão que a gente faz muito por questão de autoridade, né? Chefe, a gente costumou chamar de chefe aquilo que na hierarquia, né, que tem uma patente, que tem uma hierarquia que não necessariamente faz daquela pessoa alguém que eu queira seguir. Muitas vezes nós temos líderes na nossa vida que sequer tem algum vínculo hierárquico com a gente. Por que elas são líderes? Porque para onde essa pessoa está indo, a gente quer ir junto. Nas redes sociais, o que mais a gente vê, eu mesmo sigo várias pessoas que eu considero líderes e que eu sigo eles mesmo sem nunca ter trabalhado com eles, porque eu sei para onde eles estão indo, eu sei a forma que eles estão estruturando a vida deles, eu sei como eles sabem planejar tudo isso, e aí eu começo a segui-los. Esses são líderes. O chefe é quando ele usa da patente e da hierarquia somente para usar o benefício daquele que está embaixo dele. Mas aí que tá, muitas das vezes nós conseguimos identificar o lado bom.
olhei esse perfil aqui no Instagram, eu vou seguir ele, porque eu me identifico, eu vou seguir a Virgínia porque ela lançou uma base. Ah, eu não vou seguir a Virgínia porque a base dela aconteceu isso. Estou usando aqui um exemplo de influência, né? Uma vez que nosso mundo, aí, as pessoas são influenciáveis e podem também influenciar. Pegando justamente esse gancho, nós seres humanos, Victor, nós acabamos não sabendo identificar os nossos próprios inimigos, o que pode acabar nos causando as adversidades negativas? Perfeito, Matheus. Eu costumo dizer que a autoliderança, ela é uma jornada, nessa linha de tudo que você falou, que a gente precisa, inclusive, enfrentar todos os dias e todas as nossas batalhas o maior dos nossos inimigos. Não para vencê-lo, mas para tornar ele o nosso maior aliado. E aí eu pergunto, qual é o nosso maior inimigo? São as situações? São as adversidades? Não. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. É por isso que nós precisamos todos os dias batalhar para que nós nos tornemos o nosso maior aliado frente às adversidades. A gente não consegue escolher o que vai acontecer na nossa vida. Muitas vezes a gente tenta, mas acontece uma coisa totalmente diferente. Mas a gente consegue escolher como agir diante daquilo que nos acontece. E é nesse ponto que a gente transforma nós mesmos num alinhado para enfrentar a vida. Tá, desse gancho, então, Victor, eu vou te fazer uma provocação agora, então. Como a gente faz para parar de fazer as coisas erradas? É possível? É possível, com certeza. Na verdade, é essencial, Matheus. Isso que você falou é essencial. A gente costuma muito, na nossa ânsia de querer ser melhor, a gente correr atrás do que eu preciso fazer. O que eu preciso fazer? Então eu busco treinos, se eu quero ir na academia e melhorar a minha saúde ou o meu corpo, eu já quero buscar treinos, eu já quero fazer tanta coisa diferente, quantos quilômetros eu preciso correr por dia, mas a gente não para pensar naquilo que eu preciso parar de fazer. No meio financeiro, tem uma máxima muito importante que eles dizem o seguinte: antes de ganhar, eu preciso parar de perder. Se eu não parar de perder, eu não vou nem chegar ao ponto de conseguir ganhar algo. Na nossa vida é a mesma coisa, eu preciso identificar. E isso é muito fácil, identificar aquilo que eu sei que está errado. Eu conheço os meus valores, eu conheço aquilo que eu quero, eu conheço o que faz eu descolar daquilo que eu quero para mim. Se eu quero uma vida mais saudável e eu sei que eu não tenho uma alimentação tão saudável assim, eu sei que eu preciso parar de me alimentar mal. Então, esses tipos de coisas a gente precisa começar a fazer, identificar aquilo que nos afasta do que a gente busca para a nossa vida e evitar, parar de fazer. Victor, então meio que você disse é saber identificar, se conhecer e criar uma rotina. Exatamente. O que define o sucesso de uma empresa e uma pessoa de sucesso, Matheus, são sistemas. E sistemas não são nada mais do que uma amarração de rotina. O que são sistemas, né? Pessoas de sucesso têm sistemas muito bem estruturados. Empresas de sucesso têm sistemas muito bem estruturados. Por exemplo, vou dar um exemplo de um sistema muito simples: agenda. A agenda é um sistema. Por quê? Um sistema, ele nos ajuda a nos manter no foco, no processo que a gente precisa seguir, ao invés de desviar o caminho. Os sistemas, quando eu coloco na agenda, por exemplo, tudo que eu preciso fazer e cumpro essa agenda, eu acabei de criar um sistema. Se eu coloco ali algum lembrete para mim, é um sistema que eu preciso seguir e que vai me ajudar. A gente se fala muito, sabe, Matheus, está muito na moda a gente falar assim, nós precisamos amar o processo, mas na verdade, sem um sistema, o processo ele fica solto, então não basta passar pelo processo, a gente precisa estruturá-lo. Então a rotina do sucesso, ela existe? A rotina do sucesso não só existe, como ela é possível de qualquer um, a qualquer momento, estruturar ela e criar uma. Partindo de tudo isso, então, que você disse. Exatamente, perfeito. No meu livro tem até um método para isso. Qual que é o seu livro? Então me conte. Quero saber mais. O pessoal de casa quer saber do seu livro, onde encontrá-lo. Não, Matheus, o livro se chama Autoliderança Antifrágil. E é justamente isso que o meu livro entrega. Como eu sou engenheiro e sempre trabalhei com gerenciamento de projeto, eu pensei o seguinte: se eu já consegui entregar tantos projetos muito grandes de plantas industriais, projetos de construção no meio de lugares remotos, por que não usar ferramentas, adaptá-las para a minha vida, para poder fazer dar certo o maior projeto de todos, que sou eu mesmo e a minha vida. Nesse livro eu juntei essas ferramentas, adaptei, dei o nome de Autoliderança Antifrágil
e lá eu tenho as 5 grandes etapas para todo mundo seguir. Esse livro você encontra nas grandes livrarias, mas o melhor lugar para encontrar hoje com o frete mais rápido é na Amazon. Tá combinado então. Então, Victor, vou aguardar o meu aqui, viu, na NTV. Já tá prometido aí. Depois só me passa o endereço e vou te entregar aí. Tá certo. Victor, nosso tempo infelizmente acabou. Eu queria ter mais tempo com você, mas fica o convite para você voltar mais vezes aqui ao Espaço Feminino. Meu amigo, foi um prazer conhecê-lo. Volte sempre e obrigado pela sua participação. O prazer foi todo meu, Matheus. Muito obrigado. Foi um enorme prazer poder estar aqui com todos vocês. Até mais. Até, nós conversamos então com o Victor Almeida, ele que trouxe, então, falando sobre, como você pôde acompanhar agora há pouco, a importância da rotina para o sucesso. Essa rotina, ela é possível e, claro, saudável, né? Sempre importante focarmos nos pontos positivos. Sabe o que eu faço agora, ô Ézio? Vem cá, vem cá, Ézio, vem cá. É assim que a gente quer. Posso ir pra câmera do meio, ô Matheus, meu diretor? Posso ir? Vem cá, senta aqui no sofá, senta aqui. Você também vai ser um jornalista, né? Tá se formando pra isso. Então, olha lá, agora você sabe o que eu tenho que fazer? Chamar o intervalo? Então, olha pra aquela câmera lá e chama o intervalo. Segura o microfone. Qual câmera? Vamos pro intervalo. Muito bem, já estamos de volta ao vivo com o programa Espaço Feminino. Muito obrigado você que está nos acompanhando pela internet, ntv.tv.br. Tô acelerado, né? Esse é o nosso site, também as redes sociais, @NTV Patos de Minas. Tô acelerado, gente, porque agora nós vamos conversar sobre direitos. Mas olha, todos nós sabemos que a gente pode abrir ali o Google, principalmente, e encontrar uma lei, algum direito. Mas muitas das vezes eu tenho direito, você tem direito, que nós nem fazemos ideia que temos esse direito. E é justamente sobre isso que eu vou conversar agora com a doutora Luciana Morato, advogada. Doutora, prazer recebê-la aqui no Espaço Feminino. A gente sempre troca figurinhas lá no Twitter, né? Sim. Prazer estar recebendo a senhora aqui hoje. Prazer é meu. Muito obrigada por me receber aqui. Eu amo estar aqui com vocês e é importante a gente tirar dúvidas, né? Igual você falou. Às vezes você pode até jogar lá no Google, ver uma coisinha ou outra, mas às vezes tem coisa que a gente não tem conhecimento que tem mesmo de direito. E o importante de você ter o conhecimento é que você vai ter a capacidade de exigi-lo quando você precisar, né? É justamente esse ponto que eu quero conversar com a senhora. Chega muito... Não precisa me chamar de senhora, Matheus! Eu vou conversar com você. Chegam muitas pessoas, seja no consultório, seja na rede social, ou outros meios. Olha, eu acho que eu tenho esse direito. As pessoas estão cada vez mais curiosas, mas às vezes falta essa informação. Sim, a Constituição Federal fala que nós temos muitos direitos. Você pega lá o artigo 5º da Constituição, você tem um monte, 50 e tantos incisos. Mas a gente tem que saber que a gente não tem só direito, a gente também tem deveres, né? Então, nós temos inúmeros direitos, tanto garantidos constitucionalmente, quanto em leis esparsas, leis ordinárias, municipais, estaduais, leis complementares, mas também nós temos deveres, né? Temos mais direitos ou mais deveres, Luciana? Eu acho que é equilibrado. Equilibrado? Sim. E como é que a gente faz? Por exemplo, hoje, nessa nossa primeira edição, hoje, dia 15, quarta-feira, é dia do consumidor, né? E muitas das vezes a gente acaba passando alguns direitos que nós temos enquanto consumidor despercebido. Por exemplo, a gente tem a Black Friday, né, lá dos Estados Unidos, ele voa-se pra cá, a gente faz mais no final do ano, e até estava lendo por esses dias uma reportagem que o brasileiro pretende tornar o dia 15 de março, o dia do consumidor, na Black Friday brasileira. Mas justamente nessas datas comemorativas, Natal, Ano Novo, dia 15, dia do consumidor, algumas pessoas acabam utilizando dessas datas para tentar esconder um direito que a pessoa tem. A gente tem que ter muito cuidado, né, pra não cair em nenhuma pegadinha, principalmente Black Friday, né, a gente achar que a gente tá recebendo um benefício que a gente, na verdade, não tá recebendo, então a gente tem que ficar de olho. Hoje mesmo eu fui no estabelecimento fazer uma compra, e aí a atendente falou pra mim, olha, hoje é dia do consumidor, então todo pagamento que você for fazer tem 5% de desconto à vista. Aí eu não falei, né, mas eu pensei, falei, mas todo lugar que você vai, se for pagamento à vista, tem 5%, mas eles utilizam da data para parecer que você tá recebendo uma vantagem que às vezes você já receberia, né? E pegando justamente esse gancho,
o estabelecimento ou os estabelecimentos, eles podem exigir uma quantia mínima para que se possa pagar, por exemplo, no cartão? Cartão de crédito é considerado pagamento à vista. Então, isso significa que se você quer comprar alguma coisa, independente do valor que seja, você tem as formas de pagamento que o estabelecimento aceita. Então, se o estabelecimento aceita cartão de crédito como forma de pagamento, ele não pode colocar um valor diferenciado. Então, ou colocar um valor mínimo, né? Por exemplo, aqui a gente passa cartão de crédito só no máximo, no mínimo R$200 de compra. Não, se eu quiser comprar uma borracha no cartão de crédito, R$5 vai ser o mesmo valor e eles não podem colocar um valor mínimo para você passar no cartão se for compras à vista, porque se for compra parcelada, pode alterar o valor, sim. Aquela taxa, por exemplo, a taxa da maquininha é tanto, ele pode cobrar. Ele pode cobrar nas compras parceladas, e isso não tem problema. Agora, na compra à vista, ele não pode fazer diferenciação de valor e também não pode colocar valor mínimo de compra, nem à vista, nem parcelado. Então, é importante você que está assistindo a gente agora, ficar atento quanto a isso. Para você que está chegando agora aqui no programa Espaço Feminino, nós estamos falando sobre direitos que muitas das vezes nós nem sabemos, mas como o próprio nome acaba falando, vou acabar sendo redundante, Luciana, nós temos esse direito de ter o direito. Muitas das vezes, Luciana, a gente já percebeu, já reportamos aqui, por exemplo, determinado veículo, ou melhor, determinado ônibus foi assaltado. Os criminosos invadiram o ônibus, levaram o celular, levaram dinheiro. E aí, esse passageiro, ele tem algum direito? Ele pode receber a quantia recebida, uma indenização da empresa, de alguém? Sim, nesse caso que você me perguntou, Matheus, a gente tem a responsabilização em duas searas diferentes, que a gente tem a responsabilização na área civil e na área penal. Quando você é assaltado, por exemplo, dentro de um ônibus, aqui em Patos, especificamente, a gente tem uma rota que é Patos-Brasília, e hoje está mais seguro, mas antigamente tinha muito assalto nessa rota, principalmente porque o ônibus era de madrugada. Como que fica? Se coisas suas forem levadas, por exemplo, celular, notebook, alguma coisa, na seara penal você pode pedir a restituição desse bem. Se, porventura, ele for recuperado, você entra com um pedido de restituição desse bem. Agora, na seara civil, em relação ao consumidor, a empresa ela é responsável por garantir a segurança dos seus passageiros, que são consumidores. Então, você pode pedir uma indenização, né, judicialmente, pela falha na prestação daquele serviço, principalmente em relação à segurança. E também, né, tem que se dizer que a empresa, quando ela tem esse dever de garantir a segurança, ela não pode se eximir desse dever. Então, eu falo assim, muitas vezes estacionamento também, né? Você deixa o carro lá, o carro é furtado. E aí sempre tem uma plaquinha lá falando, não nos responsabilizamos por pertences deixados dentro do veículo. Responsabiliza, sim. Até mesmo aqueles aplicativos, carros por aplicativos, se você esqueceu seu telefone aqui hoje, o problema é seu, a gente não vai se responsabilizar. Responsabiliza, sim. Independente do que for falado, qualquer estabelecimento, seja de prestação de serviços, seja de venda de produtos, eles têm que se responsabilizar, sim, pela segurança, tanto do próprio consumidor, quanto dos bens deixados pelo consumidor. Então, fica a dica pra você, viu aquela plaquinha, não nos responsabilizamos, muito pelo contrário, você está sendo responsável, sim. Pegando justamente esse gancho de vendas, de contratações, de chamar o aplicativo ali, a gente tem visto cada vez mais bancos digitais, né? O banco ali, você abre no seu aplicativo, no telefone, você já trabalha com ele. E algumas vezes oferece lá, você vai ter o plano de vida, você vai ter isso, vai ter aquilo outro. O banco, na verdade, ele pode te obrigar a contratar algum plano? Geralmente banco faz muito isso, né? Por exemplo, quem já fez algum financiamento, quando você vai fazer o financiamento, eles já embutem lá no valor da sua parcela, do seu financiamento, um seguro, que geralmente é um seguro para caso você venha por X hipóteses, desemprego, doença, falecimento, você não consiga arcar com o pagamento dessas parcelas, é o que a gente chama do seguro prestamista. Eles embutem lá. Se você quiser, quando você for contratar o financiamento, você vai falar assim,
assim, não pode decotar esse seguro aqui que eu não sou obrigado. Por quê? Porque isso caracteriza venda casada. É claro que você vai assumir o risco, né? Se você não contratar um seguro, mas você não é obrigado, eles não podem condicionar a contratação do financiamento à contratação do seguro, nesse exemplo que eu dei. É isto. É preciso estar atento, né? Porque muitas vezes a gente assina aqui pra mim, né? De repente contratou e nem viu. Sim. Como é a direção? Tá certo, olha só, tá chegando pergunta dos nossos telespectadores. A Maria Cecília, aqui do centro, tá certo. Ela quer saber o seguinte: ela vai viajar. Ela precisa continuar pagando internet, água, luz, aquelas contas básicas ou não? Ela pode suspender? Ela pode suspender. Inclusive, eu vou viajar esses dias e eu vou pedir, viu? Qual que é esse segredo? Os meus fornecedores já saibam aí que eu vou pedir. É porque é um serviço de prestação continuada, né? Telefone, você paga todo mês, porque você vai utilizar todo mês. Internet, todo mês. Mas se você vai ficar ali por um longo período sem utilizar, não tem por que você pagar. Então, a gente pode pedir a suspensão, por exemplo, de telefonia, de internet por até 120 dias. E durante esse período você não vai ter que pagar, né, a mensalidade, porque você não vai ter utilizado. E aí depois desses 120 dias, né, até que você pode pedir a suspensão por até 120 dias. Então, após o período que você já tiver parado de utilizar, você pede a reconexão desse serviço. Com exceção, pessoal, de luz e água. Luz e água é indeterminado o tempo de suspensão, não é no máximo 120 dias. Só que aí o consumidor, quando ele pedir para religar a luz e religar a água, ele vai ter que arcar com o valor para esse religamento, mas aí é suspensão pelo prazo indeterminado. Tá certo. Então, fica a dica. Eu não sabia. Pois é. É curioso, porque a gente às vezes acha, fechei ali o contrato, tenho que seguir, mas na verdade pode pedir essa suspensão. Porque não faz sentido você ser cobrado por um serviço que durante aquele período você não utilizou, né? E quando eu sou cobrado de uma forma indevida? Por exemplo, você recebe uma carta de cobrança. Se você já realizou o pagamento, por favor, desconsiderar. Se eu sou cobrado indevidamente, eu posso ser ressarcido? Sim, isso a gente chama de ação de repetição de indébito, né? Então, se você for cobrado por um valor que você não deveria pagar, você pode receber aquilo em dobro. Então, vamos supor, sua conta de telefone é R$100. Aí, um mês, ela vem R$150. Ou seja, você pagou R$50 de forma indevida, né? Se nada adicional tiver sido consumido. Você vai requerer o reembolso daquele valor que você foi cobrado excessivamente em dobro, porque o Código de Consumidor prevê isso. Então, você, ao invés de receber R$50, você tem o direito de receber R$100. Por quê? Porque as empresas não podem cobrar indevidamente, né? Isso é, inclusive, uma forma de sancioná-las, de coibi-las a continuar com essas práticas abusivas de forma reiterada. Então tá certo, então, tá vendo? Vai cobrar indevido, você vai ter que pagar o dobro para aquela Exato. pessoa. Então, Luciana, infelizmente nosso tempo tá acabando, eu queria ter mais tempo aqui com você, mas antes de nós encerrarmos esse nosso bate-papo, muitas das vezes a gente vai comer em um restaurante, em determinado lugar, e fala, ó, tem taxa mínima de consumo e se você não comer tudo, tem a taxa de desperdício. Essas duas taxas, elas podem ser cobradas do consumidor? A taxa de consumação mínima, não. A taxa de desperdício, sim, né? E até uma questão de lógica, porque, vamos supor, eu amo sushi. Eu também. Rodízio de sushi. Eu empolgo, porque às vezes eu fico de jejum o dia inteiro pra ir lá no rodízio, e aí você vai pedindo e pedindo, e é aquela dica, quando você tá com fome, você não pode ir em restaurante self-service nem no supermercado, porque você vai pedir mais do que você precisa. Então, a taxa de desperdício até faz sentido para coibir práticas abusivas dos próprios consumidores. Agora, a taxa de consumação mínima, não, você não pode, muitas vezes em praia, você chega pra ficar num quiosque, eles falam, taxa de consumação mínima, R$500. Não existe isso. Se eu quiser sentar lá e tomar uma coca, tá tudo certo. Não, isso é uma prática abusiva, cobrar consumação mínima. Então,
fica a dica pra você que tem em casa. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas eu quero te agradecer. Quero falar pra pessoa que tava te ligando aqui, ó. Luciana tá ao vivo no programa, viu? Prazer ter você aqui. Volte sempre, viu? Muito obrigada. E eu fico sempre à disposição para caso vocês queiram tirar quaisquer dúvidas jurídicas, tá bom? Onde que te encontra? Ó, vocês me encontram no Instagram, @LucianaCMorato, e também no meu escritório profissional, que fica na rua Jucamandu, número 181, no centro, aqui pertinho da NTV. E você canta que nem sua irmã? Não. Infelizmente não. Aquela lá tem um vozeirão que eu vou te contar. Tem. Viu? Canta bem demais. Inclusive, beijo pra você. Obrigado, Luciana. Obrigada. Bem, gente, vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente continua com mais Espaço Feminino. Vou dar os recados e eu volto já. Estamos de volta ao vivo com o programa Espaço Feminino. E olha só, minha gente, agora tem uma dica boa pra você que tem em casa. Que tal ficar bem com a sua aparência, dar aquela repaginada, independentemente da forma que você quer? Ah, Matheus, eu quero ficar assim, eu quero contar com profissionais de excelência. Pois é, lá na Clínica Ímpar você vai encontrar. Não é isso mesmo, Natália Coimbra? Bem-vindo ao Espaço Feminino. Oi, boa noite, obrigada. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a Clínica Ímpar, o que é a Clínica Ímpar, que a gente trabalha, que a gente tem todos os profissionais, a gente tem todas as áreas. Nós somos uma clínica de desconto, que hoje, em média, você chega no hospital, para fazer uma consulta você paga um valor de R$400, passando por nós, a consulta sai a R$200, R$250. Que bacana, então toda aquela transformação. E quando a gente pensa, eu quero fazer uma transformação, eu vou fazer um preenchimento, lá pode fazer também. Sim. Mas é muito além do que tudo isso, né? Isso mesmo. Que às vezes, assim, a clínica está ligada só para a parte de estética. Não. A gente tem todas as especialidades médicas. Também temos psicologia, nutrição, nutrólogo, fonoaudiologia. E como é que eu faço? Porque quando a gente fala de desconto, é isso que a gente gosta, né, Natália? Como é que faz pra gente conseguir esses super descontos? Porque às vezes lá no outro custa 400, com vocês 200. E se chorar mais um pouquinho, agora eu vou quebrar o Vitor. Se você falar que você viu aqui no Espaço Feminino, você vai ganhar mais um desconto ainda. Joguei na sua mão. Passando por nós, a gente tem o telefone fixo. Não sei se a gente pode falar. Claro, por favor. 3814-4400. E temos o WhatsApp 99713-2325. Ligando ou mandando mensagem, as nossas recepcionistas estão lá de prontidão para atender. Você, eu quero fazer um check-up. Temos todas as especialidades médicas: neurologista, ortopedista, cardiologista também. Então, assim, eu quero consultar. A gente dá algumas opções, que a gente tem mais, vamos falar, eu tenho oftalmologista, a gente tem 5 opções. Então, a gente dá a opção para o cliente, a gente fala o valor da consulta, a gente tem consulta de tanto a tanto e fica a critério dele escolher, né? Então, assim, eu quero um urologista, quero um ginecologista. Vai encontrar na Clínica Ímpar também. E olha só, para tudo isso, Natália, eu preciso de um encaminhamento ou eu posso chegar lá diretamente e tratar tudo isso com vocês? Pode chegar diretamente e tratar tudo conosco. Telefone? 3814-4400 e o WhatsApp 99713-2325. E o endereço é fácil também de achar, né? Rua Marechal Floriano, 179, Centro. E também Instagram, que todo mundo hoje tem uma foto lá no Instagram, né? Sim. É @Clínica Ímpar Patos, de Minas. Tá certo, então. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Mande um abraço pro Dr. Vitor e te espero mais vezes aqui pra gente poder contar mais novidades, dar desconto pra quem tem em casa também. Obrigado, Com Natália. certeza, eu que agradeço. Obrigado, Obrigada. Viu? E olha só, minha gente, você que tem em casa pode continuar participando com a gente. 99947-4515, 3821-4488. Fique à vontade para você que tá aí do outro lado da telinha participar conosco, viu? Além disso, você também confere tudo que já foi pro ar, tudo que está no ar também lá no YouTube, tá bom? @NTV Patos de Minas, vale também com transmissão ao vivo pelo nosso Facebook. Combinado? Bom, minha gente, olha só, agora nós vamos tratar de um outro assunto. Muitas das vezes, nós acabamos percebendo um cansaço. E esse cansaço, cada vez mais, ele vem aumentando. E a gente fala, não é nada, mas muito pelo contrário. Você pode estar tendo
uma síndrome de burnout. É assim que fala, Regina? Boa noite pra você. Já vou aproveitar e vou jogar o gancho pra você. Bem-vinda, Regina. Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui, né, mais uma vez para falar sobre saúde emocional, sobre inteligência emocional, né? E a burnout é burnout? Como é que fala? Eu vou passar essa palavra Então vamos para passar. o meu companheiro, porque ele é especialista em inglês. Marcos Jerônimo, boa noite, seja bem-vindo ao Espaço Feminino. Boa noite, Matheus. Tudo bem com você? Tudo certo, tudo bem com você também? Eu falo que eu tô em construção. Que é sempre importante. Estar em construção significa eu estou bem em muitas áreas, não tão bem em algumas, e outras, né? Né? Pra gente falar assim, então. E essa variação, né, que faz com que a gente esteja em construção o tempo todo. Isso é importante. E como você disse, é burnout. Burnout, que vem... Em inglês, né? Chique. Burnout. É um nome bonito para uma coisa seríssima. Seríssima. E, Regina, quando a gente fala justamente dessa síndrome, ela está diretamente ligada ao trabalho? Sim, porque o que acontece? O sentido da palavra quer dizer stop, pare, chegou no limite. Porque tem certas pessoas que não conseguem perceber que estão em exaustão. Então ela vai, ela trabalha, ela se liga, às vezes é até inconsciente, sabe? Isso é muito ligado às crenças, ao que ela acredita. E ela acredita que trabalhar é a solução. E chega a uma exaustão. E aí, quando chega nesse ponto, o corpo fala, né? O nosso corpo, ele entrega tudo aquilo que não está bom por dentro. Então, quando a gente não está bem por dentro, aliás, quando aparece algo no nosso corpo, né, físico, significa que há algo lá dentro que não está bem resolvido. Regina, você tocou num ponto interessante, ô Marcos, que quando a gente fala de crenças, a gente liga diretamente as crenças à religião. Mas está muito além da religião, né? Seria tudo aquilo que eu acredito? Sim. As crenças, elas estão ligadas diretamente, né? Existem essas crenças, como você disse, mas também tem as crenças voltadas por aquilo que você conviveu desde criança, que você nasceu, cresceu e vive até hoje pelo meio que você vive. Então é muito importante conectar e entender que você é resultado das suas crenças. Por exemplo, todas as pessoas têm potencial, mas o potencial está conectado diretamente com a crença. Então vamos imaginar, se uma pessoa tem uma crença negativa, o potencial dela vai ser negativo. A atitude dela vai ser negativa e o resultado automaticamente também vai ser negativo. E como que eu faço para ter essa virada de chave e mudar o resultado de uma pessoa? Mude suas crenças. Que se você cria uma crença positiva, o seu potencial se torna positivo, a sua atitude vai ser positiva e, consequentemente, seu resultado também vai ser positivo. Regina, muitas das vezes, então, as nossas crenças, elas acabam sendo limitantes? Sim. Olha, existem 3 crenças que são básicas em todos os nossos seres humanos, que é a crença do ser, que ela está muito ligada à sua identidade, ao que você é, ao que você nasceu para ser, verdadeiramente a sua essência. Existe depois a crença que é a do fazer, que é a questão da capacidade. Será que você está realmente exercendo, vivendo na sua capacidade máxima? Você sabe quais são suas habilidades? Está vivendo aquilo, fazendo aquilo que realmente te faz feliz? Para você chegar numa terceira, que é o ter, que é a crença do merecimento, que é muito ligada à crença do merecimento. Então você vê aí que nós falamos de 3 crenças básicas, primárias, que é a do merecimento, a de identidade e a de fazer, de capacidade. E isso, Matheus, quando a pessoa tem alguma dessas crenças que está em desequilíbrio, pode ter certeza que algo na vida dela não vai dar certo. Nós precisamos prestar atenção. Como que está o meu ser, a minha identidade? Como é que está o meu fazer? Para depois eu ter. Entendeu? Mas é possível? Porque muitas das vezes, e eu faço a pergunta para os dois agora, muitas das vezes nós queremos ter, ser e mostrar, olha só, eu sou capaz e tal. Mas não é possível ser tudo de uma vez? É o seguinte,
Matheus, o ter está muito conectado com o material, né? Daqui, da Terra. E quando você foca muito no ter, você esquece do ser, que é a sua essência. Né? As pessoas falam muito hoje de essência, mas é ser quem você é na sua essência. Isso é extremamente importante. Porque quando você faz aquilo que você ama e é da sua essência, com as suas habilidades, as suas características, é essencial. E o ter, você esquece do ser. E o ter vai te suprir, né? Porque nós somos seres espirituais vivendo no mundo material. Então isso é muito importante, você primeiro ser, para depois fazer e sim ter. Não tem como ter os três de uma vez, mas primeiro, né, ser, faça para você ter. Então, eu tenho um objetivo, eu tenho. Eu conheço milhares de pessoas que têm muitas coisas, mas são vazias, não se sentem e são infelizes, né, por não estarem completas, conectadas com ela mesma. Agora, interessante, porque quando você descobre, você vive isso e entende que o mais importante é ser do que ter, o ter fica em segunda necessidade e naturalmente ele vem. Porque quando você atinge, é uma pirâmide, quando você atinge esse topo, que é você ser verdadeiramente, o que acontece? Naturalmente, você vai trabalhar o segundo, vai trabalhar o terceiro, e aí sim, você vai ser uma pessoa feliz. E partindo de tudo isso, eu vou até compartilhar uma frase que muitas das vezes a gente vê lá na internet, né? Não adianta ter o diploma se você não sabe tratar a pessoa do menor cargo até o mais alto. Para vocês dois também. É basicamente isso? Quer responder? Pode falar, depois eu acompanho. Porque o que acontece isso aí? É muito importante, é essencial que a pessoa, ao ter o diploma, ela saiba exatamente o que ela veio para ser. Porque uma pessoa, um médico, forma em medicina pelo dinheiro, ele não vai ser um bom médico no sentido, ele não vai ser um ser humano, não vai ser, ele vai ter, entende? A pirâmide que eu acabei de falar. Sim. Porque o que você tem que fazer? Você tem que descobrir quais são suas habilidades, quais são suas tendências. Todos nós nascemos e todos nós temos. Então nós precisamos descobrir, porque aí sim você vai ser um médico humanizado. Você vai ser aquele médico que tem, que faz e que é. Então eu dei o exemplo do médico, mas isso, gente, é qualquer profissão. Você tem que internalizar exatamente, saber o que eu faço isso. Realmente me preenche, eu me sinto feliz. Você faria até de graça? É uma questão. Boa. Bom questionamento, né, Marcos? E isso está conectado a três coisas, né? Todos nós, né? Eu, a Regina, o Matheus, você que está assistindo aí agora, todos nós temos talentos. E para você descobrir o seu propósito de vida, para entender em que você é bom, você tem habilidades. E existem três áreas que você precisa se conectar e entender. A primeira, talento. E o talento está conectado com habilidades, curiosidade e consistência. Então, para você descobrir o seu propósito de vida, saiba quais são os seus talentos, pratique eles. Ele está conectado com paixão. O que é paixão? Aquilo que você faz com amor. Que você, sabe, a gente fala no estado de flow. Você faz durante 3, 4, 5, 6 horas ou mais e não se cansa, é gostoso. E junto com isso, o resultado. Que se você tem os seus talentos conectados com uma paixão e com o resultado, você gera o seu propósito de vida. E onde, até o Matheus ali bem falou, né? E a Regina também, às vezes quando você faz algo pelo dinheiro, e dinheiro é energia, tá? É essencial, nós vivemos no mundo, mas o dinheiro é meio, não é fim. Quando você faz algo que você realmente gosta, pela sua paixão, o resultado, o dinheiro, ele vem. E vem de uma maneira que você vai prosperar e fazer muito mais. Eu tô até com uma pergunta de uma telespectadora nossa aqui, mas antes de nós irmos para essa pergunta, eu vou fazer uma provocação. Eu tenho usado esse termo provocação em todos os programas que eu ando fazendo por aqui. E a provocação para vocês dois. Então, dinheiro não traz felicidade? Agora... Adoro responder isso. Adoro. E aí, traz ou Adoro traz? essa provocação. É igual uma outra que eu sempre tô batendo demais. A felicidade não é desse mundo? É claro que é. Nós nascemos para ser felizes. O dinheiro, ele traz felicidade? É claro que ele traz felicidade, gente. Dinheiro é maravilhoso. Dinheiro é divino. Quando ele é ganho de uma forma honesta, quando ele é ganho de uma forma que você ama o que faz, ele é maravilhoso. Sabe por que ele traz felicidade, Matheus? Porque ele te traz
os momentos felizes que você vive. Ele te traz, ele te proporciona uma viagem maravilhosa, ele te proporciona uma viagem na Disney com seus filhos. Olha que momentos deliciosos. Ele te proporciona ir em restaurantes e comer coisas deliciosas. Ou seja, indiretamente, ele traz sim felicidade. Agora, nós precisamos prestar atenção em uma coisa. Ele não é o mais importante. Não é ele que traz a felicidade. Entende? Deu pra entender? Totalmente. Inclusive, Ok. já falaram aqui no meu ponto. Pensaram que você ia falar que ele não traz a felicidade. Ele traz sim. O dinheiro, ele não é fim, ele é meio. O importante é você ter essa consciência. Dinheiro, ele não é o fim, ele é o meio. Ele te proporciona aquilo que você quer. Ah, eu quero um carro novo, eu quero trocar o carro, eu tenho. Quero fazer uma viagem para o exterior, para onde quer que seja, eu tenho. Quero sair, sentar no restaurante com a minha família, com o meu parceiro ou parceira, e abrir o menu e pedir sem olhar para o lado direito, né? Que é pelo preço, mas eu peço pelo lado esquerdo. Então, o dinheiro é meio e ele pode proporcionar isso. E dinheiro é energia, tá? E quando você trabalha num lugar que você não tem paixão, você pode perceber, esse dinheiro ele não multiplica. Porque você vai trabalhar já reclamando, trabalha o dia inteiro chateado. Esse dinheiro não prospera porque ele vem de uma energia que não é legal. O nosso tempo tá quase acabando ali, mas quando a gente passa a reclamar, não quero ir hoje, eu não quero fazer tal coisa, isso tudo acaba virando uma crença pra gente, isso acaba nos atrapalhando a seguir? Sim. Por quê? Porque o que é crença? É tudo aquilo que você repete. Você acredita naquilo, você vai falando, você passa a acreditar naquilo. Se você passa a acreditar naquilo, vira uma crença. Então, ok, primeira coisa respondida. Segunda, quando você começa a reclamar, a ir pro trabalho, sabe aquelas pessoas que, hoje sextou, cuidado, pode ser que você não está na profissão e no trabalho certo, porque quando a gente ama, a gente trabalha sábado, a gente trabalha domingo, a gente trabalha até tarde, entende? E quando chega na segunda, vai começar tudo de novo. Cuidado, isso pode ser um indício. Procure ver suas habilidades, que você pode estar no lugar errado. Então, pegando justamente esse gancho aí de encontrar as suas habilidades, a Raquel, lá do bairro Jardim Itamaraty, está participando aqui com a gente e ela está perguntando como que faz para identificar os seus talentos, como identificar aí esses meios. Raquel? Isso. Raquel, você pode fazer o seguinte, como eu falei antes, você precisa de 3 coisas. Talento, que são as suas habilidades. Pense em habilidades que você tenha. Se você não souber ou não estiver sabendo quais são, pergunte para as pessoas mais próximas em que você é boa para fazer. Pergunte para as pessoas, faça uma abordagem com elas. Segundo, curiosidade. O que você mais pesquisa, que você procura na internet? E terceiro, consistência. O que você tem consistência em fazer? Pegue com uma coisa que você tenha paixão, pensa. O que você faria, e faria até de graça, mas o universo vai entender que você vai receber por isso. E gerar resultado. Então, pergunte às pessoas próximas a você o que você faz bem. Tá? Às vezes as pessoas já falam, nossa, Raquel, você faz isso, aquilo, bem. É um direcionamento, mas sinta, tá? Porque isso é sentir. Porque senão você pode perguntar também aos outros, eles te direcionarem para uma coisa errada, mas já vai servir como referência. Sinta que com certeza você tem habilidades, tá? É só você sentir, se conectar com você, você vai perceber o que você tem de talento. Porque todos nós temos talentos, isso é fato. Regina, Marcos, e treinamento ajuda? Uau! Porque não adianta a gente Essencial. falar, eu vou ouvir o fulano e tal, mas a gente precisa se exercitar também, né? Gente, isso é tão fundamental, porque a palavra em si já diz treinador. O que é um treinamento? É treinar você, é direcionar. Olha, todos nós, seres humanos, precisamos de mentores. Precisamos de alguém que nos direcione, alguém que já traçou o caminho e que nos mostre esse caminho. E vocês dois fazem isso muito bem, né? Sim, Modesta sim. parte, vocês fazem muito bem. Como é que é esse trabalho? Olha, nós temos... deixa o Marcos falar, né? Porque senão aqui são 2 influentes. A gente briga pelo microfone. Não, mas nós nos entendemos muito bem, né? bora lá, Marcos. Treinar é essencial, porque aquilo que você não faz com sequência, com consistência, você não ativa, né? Não adianta só ler e não praticar, né? A gente chama de consciência, é uma inteligência burra que você sabe e não pratica. Então, treinamentos são essenciais.
E até falando nisso, a gente vai ter um treinamento agora, no final de semana seguinte, sem ser nesse no outro. Dia 24, 25. Só dia 25. 25. Vai ser um day training. O que é um day training? O dia inteiro de treinamento, onde nós vamos trabalhar a questão de relacionamentos, crenças, superação e muitas atividades dinâmicas de alto impacto emocional. Porque você só consegue quebrar algumas crenças, né, que você tenha com repetição ou com uma dinâmica ou uma atividade de alto impacto emocional. Nós vamos fazer isso tudo com vocês. Vai ser lá no Recanto Marieta. Nós convidamos vocês para entrar em contato, né, ou no meu WhatsApp ou no da Regina, para que a gente possa explicar melhor para vocês como vão ser. Porque lá vai ser um dia inteiro, você vai sentir, ouvir e se conectar com a natureza e com várias dinâmicas, onde você vai passar um dia inteiro cuidando da pessoa mais importante do mundo, que é você. E eu diria que, gente, um dia de imersão, um dia de treinamento é um presente para você. Porque não existe, presta atenção, não existe uma chavinha que não seja autoconhecimento para você ser um ser humano melhor, para você viver a sua essência, para descobrir os seus talentos, para você desbloquear, vencer os medos, os sabotadores que nós todos temos, né? Num grau maior ou menor, não né? Não vou conseguir, não vou fazer, né? Então superação, tudo isso a gente vê num dia de treinamento. Então, sinta, se você sentiu necessidade, vontade, de alguma forma, entre em contato conosco. Dia 25 vai ser transformador. Você entra de uma forma e sai de outra. É disso que a gente tá precisando, né? De pessoas melhores. Infelizmente, nosso tempo acabou. Regina, Marcos, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Voltem sempre. Eu já até falei pra você que você tem que ter um programa aqui na casa. Vou que você ter, fala gente, muito bem. vou ter. Tá? Marcos, prazer conhecê-lo. Obrigado, volte sempre, viu? Sim, com certeza. Regina, você não é nem prata da casa, você é ouro da Ô, casa. Mateus. Sempre bom ter você aqui, viu? Aceito e recebo. Amém. Obrigado, viu, gente? Obrigada, pessoal de casa. E qualquer coisa, nós estamos à disposição para te ajudar em qualquer área da sua vida. Entre em contato conosco. Obrigado e boa noite aí pela audiência, por estarem aqui, dedicar o seu tempo, porque tempo é vida, tá? Em estar acompanhando aqui o programa do Mateus, que com certeza é luz na vida de todo mundo, porque tudo que vem aqui, que ele fala, que ele proporciona para vocês, te leva para um autoconhecimento independente da área, e é impossível você se desenvolver sem se autoconhecer. Então, é uma pessoa bem iluminada aí, que traz conhecimento e clareza para todos aí. Gratidão por estar aqui por esse momento. Obrigado, viu, gente? Valeu demais. Obrigada. E muito obrigado a você de casa. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Beijo pra você. Fica com Deus, viu?